Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos ver o cálculo de área utilizando integrais. Então, em videoaula anterior nós vimos que se a função ela for maior ou igual a zero, a área abaixo desse gráfico, dessa f aqui no caso, no intervalo AB, ela vai coincidir com o valor da integral definida, vai ter o mesmo sinal. Agora, se a função for menor ou igual a zero no intervalo AB, então a área ela vai ser igual ao módulo da integral definida nesse intervalo de A até B, justamente porque a integral ela vai ser negativa e a área vai ser igual a menos essa integral definida. Vamos ver um exemplo aqui. Então o exemplo diz o seguinte: encontre a área limitada pela curva y, que é igual a x² menos 4x, no caso aqui uma parábola, e o eixo x. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é saber que intervalo essa área está sendo limitada, e para isso nós vamos encontrar os pontos onde essa parábola corta o eixo x. Vamos fazer y igual a zero, e aí no caso vai ficar x² menos 4x igual a zero, uma equação do segundo grau incompleta. Vamos colocar o x em evidência aqui, então vai ficar dentro do parênteses x menos 4 igual a zero, e aqui nós temos um produto igual a zero, ou o x aqui é igual a zero, ou então o x aqui é igual a 4 para esse produto ser zero. Então aqui nós vamos ter essas duas raízes dessa equação, x igual a zero ou x igual a 4. Vamos agora fazer um esboço do gráfico para ver como é que se comporta essa parábola, essa função. Então aqui nós temos uma função que é uma parábola com cavidade aqui é voltada para cima, porque o a aqui é positivo, e as duas raízes aqui é zero. Vamos colocar aqui esses dois pontos, 0 e 4. E a parábola aqui, ela tem concavidade para cima, então ela vai ter essa forma. E a área que a gente está querendo calcular é essa área aqui, que vai de 0 até 4. Então, a gente observa que nesse intervalo de 0 a 4, a nossa função, a nossa f de x aqui, ela vai ser menor ou igual a zero, ou seja, a integral aqui ela vai ser negativa. Vamos calcular essa integral, então vai ser a integral de 0 até 4 da nossa função x² menos 4x. E aí, resolvendo essa integral, nós vamos ter x ao cubo sobre 3, que é a integral de x², menos 4x² sobre 2. Então, simplificando, 4x² sobre 2 vai dar 2x². Isso no intervalo aqui de 0 até 4. Agora, aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter aqui 4 ao cubo, vamos colocar aqui, vai ficar 4 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 4 ao quadrado, aí menos, agora substituindo o x aqui por zero. A gente observa que quando substituir o x por zero aqui vai ficar 0 ao cubo sobre 3 dá zero, 2 vezes 0 ao quadrado vai dar zero, então aqui vai ficar zero. Vamos fazer agora essa conta, nós vamos ter 4 ao cubo vai dar 64, vai ficar 64 sobre 3, menos, aqui 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 2, 32, resolvendo essa fração vai ficar 3 vezes menos 32 vai dar menos 96, mais 64, vai ficar menos 32 sobre 3.
Então esse é o resultado da integral. Agora nós queremos aqui a área, que é limitada pela curva e pelo eixo x nesse intervalo. E essa área, ela vai ser o módulo, né? Como ela é negativa aqui, ela vai ser o módulo dessa integral, ou seja, vai ser o módulo de menos 32 sobre 3. Então a área aqui vai ser igual a 32 sobre 3, no caso aqui unidades de área. Vamos ver agora um outro exemplo. Então aqui nesse exemplo diz o seguinte: encontre a área da região entre o eixo x e o gráfico dessa função aqui, f de x, que é igual a x ao cubo menos x quadrado menos 2x, nesse intervalo de menos 1 a 2. Então vamos ver como é o comportamento dessa função nesse intervalo de menos 1 a 2. Vamos ver primeiramente os pontos em que essa função ela corta o eixo x, e para isso nós vamos fazer a função igual a zero aqui, ou seja, vai ficar x ao cubo menos x quadrado menos 2x igual a zero. Aí aqui nós temos uma equação do terceiro grau, mas felizmente dá para a gente colocar o x em evidência aqui. Então vamos colocando o x em evidência, vamos ter dentro do parênteses x quadrado menos x menos 2, isso igual a zero. Um produto aqui que é igual a zero, ou x aqui é igual a zero, ou esse outro fator aqui, que é essa equação do segundo grau aqui, x quadrado menos x menos 2 é igual a zero. Vamos resolver essa equação do segundo grau. Vamos achar o delta aqui, vai ficar b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 2 dá menos 8. Com o menos aqui do menos 2 vai ficar mais 8. Então o delta aqui vai ser 9. Aplicando agora a fórmula de Bhaskara, vai ficar menos b, menos com menos dá mais aqui, mais ou menos raiz de delta, raiz de 9 é 3 sobre 2 vezes 1, que é 2. Vamos achar as duas raízes aqui, vai ficar x1 igual a 1 mais 3 dá 4, 4 por 2 dá 2, e o x2 vai ser igual a 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1. Então a nossa função f de x aqui, ela vai ter três raízes, que no caso aqui é 0, menos 1 e 2, ou seja, a curva aqui ela vai cortar o eixo x nesses três pontos. Vamos analisar aqui o sinal, né, dessa função para verificar os intervalos em que a função é positiva ou negativa. Então vamos analisar aqui, nesse caso, a função já fatorada aqui, que é x, que multiplica x quadrado menos x menos 2. Vamos analisar primeiramente o x aqui, o sinal desse x. Aqui a gente observa que é uma reta. Aqui nós vamos ter x igual a zero, que vai ser a raiz dessa função f de x, que é igual a x. Aqui é uma reta, então antes da raiz aqui vai ser negativo, e depois da raiz aqui vai ser positivo, uma reta crescente. Agora vamos colocar a função aqui do segundo grau, que é x quadrado menos x menos 2. Aí nós já calculamos as raízes aqui, que é menos 1 e 2 aqui. Aí observamos que ela tem a concavidade para cima, o a que é igual a 1 é positivo. Então, antes do menos 1 ela é positiva, entre menos 1 e 2 ela vai ser negativa, e depois do 2 ela vai ser positiva. Então vamos analisar agora o produto, que vai ser a função f.
Então aqui nós vamos colocar as raízes aqui, menos 1, 0 e 2. Vamos fazer o jogo de sinal, que é o jogo de sinal do produto aqui. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais com menos dá menos, e mais com mais vai dar mais. E o intervalo que a gente quer analisar é o intervalo que vai de menos 1 até 2. Ou seja, a gente quer estudar apenas a integral aqui, calcular a integral nesse intervalo. Então nós vamos dividir a nossa integral em duas partes aqui. Essa primeira parte aqui, a função ela é positiva, então o valor da integral aqui vai ser positivo. E nessa segunda parte aqui, de 0 até 2, a função aqui ela vai ser negativa. Então a integral aqui ela vai ser também negativa. A gente calcula uma integral, calcula a outra, depois a gente vai calcular as áreas. Essa área aqui vai ser positiva, e essa área do intervalo de 0 até 2, a gente vai ter que trocar o sinal, ou seja, a gente vai calcular o módulo dessa integral. Assim, vamos calcular primeiramente a integral no intervalo de menos 1 até 0, da nossa função aí, que no caso é x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Isso no intervalo de menos 1 até 0. Então, resolvendo essa integral, nós vamos ter aqui x à quarta sobre 4, na integral de x ao cubo, menos x ao cubo sobre 3, menos a integral aqui de 2x, é x ao quadrado, isso no intervalo aqui de menos 1 até 0. E isso vai resultar, aqui quando eu substituir o x aqui por 0, vai dar 0 em todas essas parcelas aqui. Então aqui nós vamos ter 0 menos, agora vamos substituir o x aqui por menos 1. Então vai ficar menos 1 à quarta sobre 4, aí menos, e substituindo o x por menos 1 vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3, menos, e substituindo agora o menos 1, o x, aliás, por menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Vamos fazer as contas aqui, então vai ficar 0, e aqui vai ficar menos 1 à quarta, dá 1 positivo, vai ficar 1 quarto. Aqui vai ficar menos 1 ao cubo, dá menos 1, com esse menos aqui vai ficar mais, então vai ficar 1 terço. Aqui vai dar menos 1, então vamos fazer essa conta aqui. Aqui vai ficar 12, é o MC, vai ficar 12 por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3, 12 por 3 dá 4, vezes 1 dá 4, 12 por 1 dá 1, vezes menos 1 vai dar menos 12. Então, fazendo a conta aqui, nós vamos ter igual, aqui vai ficar menos 5 dozeavos, com esse menos aqui vai ficar mais, então vai ficar 5 dozeavos, que é o resultado dessa primeira integral. Vamos agora para a integral que vai ser calculada aqui no intervalo de 0 até 2. Então aqui nós vamos ter integral no intervalo de 0 até 2 da nossa função aí, que é x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Resolvendo aqui a integral, nós vamos ter x à quarta sobre 4, já fizemos isso, aqui vai ficar x ao cubo sobre 3, e menos x ao quadrado no intervalo de 0 até 2. Então vamos substituir o 2, aqui vai ficar 2 à quarta sobre 4, menos 2 ao cubo sobre 3, menos
2 ao quadrado, aí fecha parênteses, menos, agora vamos substituir o x por zero. Aqui a gente observa que o resultado vai ser zero, porque em todas as parcelas aqui vai dar zero. Vamos agora fazer essa conta, aqui vai ficar 2 à quarta vai ser igual a 16, 16 dividido por 4 vai dar 4, aqui vai ficar 2 ao cubo dá 8, então vai ficar 8 terços, e aqui menos 4. Então aqui a gente simplifica, que dá 0, e aqui vai ficar menos 8 terços, é o resultado da integral. Então vamos agora calcular a área. A gente observa que essa primeira integral aqui ela deu positiva, e essa segunda integral aqui ela deu negativa. A área vai ser então a soma do resultado dessa integral aqui, que é positivo, que é 5 sobre 12, mais, e aqui a gente vai somar com o módulo dessa integral aqui, que é justamente no intervalo em que a nossa função aqui ela é menor ou igual a zero. Então aqui nós vamos somar com o módulo de menos 8 terços. Então aqui nós vamos ter 5 dozeavos mais 8 terços. E fazendo as contas aqui, nós vamos ter o MMC aqui vai ser 12. Então aqui nós vamos ter 5 mais 4 vezes 8 vai dar 32 aqui. Então aqui vai ser igual a 37 dozeavos unidade de área. Na próxima videoaula vamos ver o cálculo de área entre duas curvas. Então até lá e obrigado.